Garota virgem deu à luz o filho de um milionário infértil, e ele descobriu ao ouvir o bebê chorar. E o som que deveria provar o impossível mudou o destino dos três para sempre. O sol de março batia forte nas janelas do laboratório da Clínica Fertilità, no bairro dos Jardins, em São Paulo. Marina Silva, de 22 anos, ajustava os últimos equipamentos do dia, seus cabelos castanhos presos em um coque despretensioso. Como auxiliar de laboratório há 2 anos, ela conhecia cada centímetro daquele lugar, que mudava vidas diariamente. Marina, pode organizar as amostras da sala 3? Pediu doutora Helena, a supervisora, com sua voz sempre gentil. O senhor Rodrigo Monteiro vem buscar os resultados dos últimos exames. O nome fez Marina pausar por um momento. Rodrigo Monteiro era conhecido em toda São Paulo, herdeiro de uma das maiores construtoras do país, sempre nas páginas sociais dos jornais. Aos 35 anos, tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, exceto a única coisa que mais desejava: um filho. Marina caminhou até a sala 3, onde as amostras ficavam armazenadas em freezers especiais. O ambiente era silencioso, apenas o zunido baixo dos equipamentos quebrava a quietude. Ela começou a organizar os tubos de ensaio quando ouviu passos no corredor. Dr. Carvalho, preciso saber a verdade. Uma voz masculina ecoou pela porta entreaberta. Era Rodrigo. Já são 3 anos de tentativas. Minha esposa Isabela está devastada. Existe alguma esperança? Marina não conseguiu evitar escutar. Dr. Carvalho suspirou pesadamente antes de responder. Rodrigo, você sabe que sua condição é severa. A azoospermia que você possui é irreversível. As chances de uma gravidez natural são praticamente inexistentes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu o coração apertar. Conhecia bem aquela dor. Via casais passarem por isso todos os dias. Mas algo em sua alma sensível sempre a fazia torcer por cada um deles. Existe alguma alternativa? Perguntou Rodrigo, sua voz carregada de desespero controlado. Bem, há o procedimento de doação de esperma. Seria anônimo, é claro. Encontraríamos um doador compatível e... Não. A resposta foi firme, quase áspera. Isabela jamais aceitaria. Para ela, precisa ser meu filho biológico ou nada. Marina continuou organizando as amostras, mas suas mãos tremiam levemente. Conhecia bem a história de Rodrigo e Isabela. 5 anos de casamento, 3 de tentativas frustradas. Isabela havia se tornado uma sombra do que era, segundo os funcionários que a atendiam. Entendo sua posição, disse Dr. Carvalho com paciência. Mas às vezes precisamos aceitar os limites da medicina moderna. Não posso aceitar, Rodrigo murmurou. Não posso ver Isabela definhar assim. Ela sonha em ser mãe desde criança. Quando os passos se afastaram, Marina permaneceu imóvel, processando o que havia escutado. Aquela não era a primeira vez que presenciava conversas similares, mas algo nesta a tocou profundamente. Talvez fosse a vulnerabilidade na voz de Rodrigo, ou a imagem de uma mulher sofrendo em silêncio. Mais tarde, enquanto finalizava seu turno, Marina não conseguia tirar a conversa da cabeça. Vinha de uma família simples em Osasco. Sua mãe, Conceição, trabalhava como diarista, e seu pai, José, era porteiro de um prédio comercial. Ela conseguira o emprego na clínica através de muito estudo e determinação, sonhando um dia cursar medicina. Filha, você está bem quieta hoje, observou Conceição durante o jantar simples de arroz, feijão e frango. A casa pequena de 2 quartos era iluminada por uma única lâmpada na sala. É só cansaço, mãe, Marina respondeu, mexendo distraída na comida. Mas não era cansaço. Era uma inquietação estranha, como se o universo estivesse sussurrando algo que ela ainda não conseguia entender. Naquela noite, deitada em sua cama de solteiro, Marina olhou para o teto descascado e fez uma oração silenciosa por todas as pessoas que passavam pela clínica em busca de um milagre. Ela não fazia ideia de que, em poucos dias, sua própria vida se entrelaçaria com a de Rodrigo Monteiro, de uma forma que mudaria ambas para sempre. 3 dias depois, a clínica estava mais movimentada que o usual. Era uma quinta-feira cinzenta de março, com a garoa típica de São Paulo criando uma atmosfera melancólica na cidade. Marina chegou cedo, como sempre, e começou sua rotina de verificação dos equipamentos. Marina, hoje você ficará responsável pelo setor de preparação de amostras,
informou doutora Helena. A técnica Júlia está doente, então você assume todas as suas funções. Marina sentiu um frio na barriga. Era uma responsabilidade enorme. Lidar com material genético de dezenas de casais exigia precisão absoluta. Qualquer erro poderia destruir sonhos e vidas. Fique tranquila, sorriu doutora Helena, percebendo a apreensão da jovem. Você é nossa funcionária mais cuidadosa. Tenho total confiança em você. As primeiras horas transcorreram normalmente. Marina processou amostras, organizou materiais e conferiu protocolos com a meticulosidade que a caracterizava. Por volta das 14h, quando o movimento diminuiu, ela se permitiu um momento de pausa. Foi então que Dr. Carvalho apareceu na sala, carregando uma pequena caixa térmica. Marina, preciso que você processe estas amostras com urgência. São para o procedimento das 3h30. Ele colocou a caixa sobre a bancada e saiu rapidamente, atendendo uma chamada no celular. Marina abriu a caixa e encontrou 2 tubos claramente identificados. R. Monteiro, procedimento 1403, e doador anônimo 247, procedimento 1403. Seu coração disparou. Rodrigo havia mudado de ideia sobre a doação de esperma. Isabela aceitara o procedimento. Marina sentiu uma mistura de alívio e felicidade por eles. Finalmente teriam a chance de realizar o sonho de ser pais. Ela começou a trabalhar, preparando o material do doador anônimo conforme o protocolo. Era um processo delicado, que exigia concentração total. Mas, naquele momento, o telefone da recepção tocou insistentemente e gritos de socorro ecoaram pelo corredor. Alguém chame uma ambulância. Uma paciente desmaiou. Marina largou tudo e correu para ajudar. Na recepção, uma mulher grávida havia desmaiado e todos se mobilizaram para socorrê-la. Marina ajudou a posicionar a paciente e permaneceu ao lado dela até a chegada dos paramédicos. Quando tudo se acalmou, Marina voltou correndo para o laboratório. Olhou para a bancada e viu os 2 tubos preparados, prontos para uso. Rapidamente, ela conferiu os rótulos e os entregou para o Dr. Carvalho, que já aguardava ansioso. Obrigado, Marina. A senhora Monteiro já está na sala de procedimento. Apenas 2 horas depois, quando estava organizando a documentação do dia, Marina percebeu algo que fez seu sangue gelar. Na pressa e com o nervosismo da emergência, ela havia trocado as etiquetas dos tubos. O que deveria ser do doador anônimo estava marcado como de Rodrigo Monteiro e vice-versa. Suas mãos tremiam descontroladamente quando ela checou novamente os registros. Não havia dúvida. Isabela Monteiro havia recebido material genético do marido, o homem que os médicos disseram ser estéril. Meu Deus, o que eu fiz? Sussurrou para si mesma, sentindo as lágrimas brotarem. Marina sabia que deveria reportar o erro imediatamente. Era o protocolo, mas também sabia que isso resultaria em sua demissão instantânea e possivelmente em problemas legais. Sua família dependia de seu salário. Era ela quem pagava os remédios de pressão da mãe e ajudava nas contas de casa. Mais que isso, uma parte dela sussurrava que talvez não fosse realmente um erro. Talvez fosse o destino intervindo. Rodrigo sempre quis um filho biológico. E se, contra todas as probabilidades médicas, aquele material pudesse gerar vida? É impossível, murmurou, tentando se convencer. Os exames são conclusivos, mas a dúvida já havia se instalado em seu coração. Naquela noite, Marina não conseguiu comer nem dormir. Ficou deitada olhando para o teto, rezando para que sua decisão de ficar em silêncio fosse a certa. 2 semanas depois, quando Isabela Monteiro retornou à clínica radiante, anunciando que o teste de gravidez havia dado positivo, Marina sentiu o mundo girar. Dr. Carvalho estava eufórico falando sobre o milagre da medicina moderna, mas Marina sabia a verdade. E essa verdade seria um peso que ela carregaria pelos próximos 9 meses, sem imaginar que muito em breve, esse segredo mudaria não apenas a vida dos Monteiros, mas também a sua própria, de uma forma que ela jamais poderia prever. 6 meses haviam se passado desde aquele dia fatídico no laboratório. O outono paulistano pintava as árvores dos jardins com tons dourados, e Marina caminhava pelas ruas movimentadas, tentando organizar os pensamentos que a atormentavam diariamente. A gravidez de Isabela Monteiro
havia se tornado notícia nos círculos sociais de São Paulo. Fotos da futura mamãe estampavam as revistas de celebridades, sempre ao lado de Rodrigo, que não conseguia esconder a felicidade radiante. O milagre que mudou nossas vidas, dizia a manchete da última edição da revista Veja São Paulo. Marina parou em frente à banca de jornal na rua Oscar Freire e viu novamente o rosto de Isabela, agora com 6 meses de gravidez, posando elegante em um vestido azul claro. Seus cabelos loiros caíam em ondas perfeitas sobre os ombros e suas mãos acariciavam delicadamente a barriga arredondada. Após anos de luta, finalmente conseguimos nosso maior presente, dizia a citação de Rodrigo na matéria. Nossa fé nunca nos abandonou. O coração de Marina se apertou. Como eles reagiriam se soubessem a verdade? A cada dia que passava, o peso do segredo se tornava mais insuportável. Ela havia considerado várias vezes contar tudo, mas sempre hesitava ao pensar na felicidade genuína do casal. Marina Silva. Ela se virou e deu de cara com o Dr. Carvalho, que caminhava apressado pela calçada, carregando uma pasta de documentos. Doutor, exclamou tentando disfarçar o nervosismo. Que coincidência te encontrar aqui. Como vai? Você tem estado meio distante na clínica ultimamente. Era verdade. Marina vinha evitando conversas desnecessárias e se concentrava apenas no trabalho essencial. A presença constante de Rodrigo na clínica para os exames de acompanhamento da gravidez a deixava extremamente desconfortável. Estou bem, doutor, só um pouco cansada. Dr. Carvalho a observou com atenção. Você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa, não é? Nós somos uma família na clínica. Claro, doutor. Obrigada. Ele sorriu e continuou seu caminho, mas Marina percebeu que ele havia notado algo diferente em seu comportamento. Ela precisava ser mais cuidadosa. Naquela tarde, de volta à clínica, Marina estava organizando prontuários quando ouviu vozes familiares no corredor. Rodrigo e Isabela haviam chegado para o ultrassom mensal. Marina espionou discretamente pela porta entreaberta. Isabela estava ainda mais bonita grávida. Havia uma serenidade em seu rosto que contrastava com a ansiedade que Marina havia visto nos primeiros anos de tratamento. Rodrigo a acompanhava atentamente, uma mão protetora sempre nas costas da esposa. Estou tão ansiosa para ver nosso bebê hoje, disse Isabela, acariciando a barriga. Ele tem se mexido tanto ultimamente. Nosso pequenininho vai ser um jogador de futebol, riu Rodrigo, beijando a testa da esposa. Igual ao papai quando era jovem. Marina sentiu uma pontada no peito. Eles estavam construindo sonhos e expectativas sobre uma criança que o que exatamente? Que talvez fosse realmente filho biológico de Rodrigo? A medicina havia se equivocado antes. Milagres aconteciam. Marina, chamou doutora Helena, pode acompanhar o casal Monteiro até a sala de ultrassom? O coração de Marina disparou, mas ela não podia recusar. Caminhou até a recepção, onde Rodrigo e Isabela aguardavam. Boa tarde, cumprimentou com um sorriso forçado. Marina! Exclamou Isabela com carinho genuíno. Como você está? Sempre pergunto por você para a doutora Helena. Estou bem. Obrigada por perguntar. Enquanto caminhavam pelo corredor, Isabela continuou falando. Você sabe, eu sempre senti que você torcia por nós desde o início. Havia algo em seus olhos, uma bondade especial. Marina engoliu em seco. Se Isabela soubesse o quanto ela realmente estava envolvida em sua felicidade atual, só quero que vocês sejam felizes, respondeu. E era a verdade mais pura que havia dito em meses. Na sala de ultrassom, Marina ajudou Isabela a se acomodar na maca. Dr. Mendonça, o obstetra, preparou o equipamento enquanto Rodrigo segurava firmemente a mão da esposa. Vamos ver como está nosso pequeno, disse o médico aplicando o gel na barriga de Isabela. A imagem apareceu no monitor e Marina sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ali estava o bebê, perfeitamente formado, mexendo os bracinhos e perninhas. O som do coração ecoava pela sala em um ritmo forte e constante. Está tudo perfeito, anunciou o Dr. Mendonça. Desenvolvimento excelente para 26 semanas. E olhem só. Ele apontou para a tela sorrindo. Conseguem ver? É um menino. Isabela começou a chorar de emoção. E Rodrigo não conseguiu conter as lágrimas. Um menino, sussurrou, beijando a mão da esposa. Vamos ter um filho, Isa.
Marina observava a cena com o coração partido. A felicidade deles era tão pura, tão genuína. Como ela poderia destruir aquilo? Mas, ao mesmo tempo, como poderia continuar vivendo com aquele segredo? Quer segurar uma foto do ultrassom? Ofereceu o Dr. Mendonça. Marina pegou a imagem ainda quente da impressora e a entregou para Isabela. Por um momento, seus olhos se encontraram, e Marina viu toda a gratidão do mundo no olhar da futura mãe. Obrigada por tudo que você faz por nós, disse Isabela, apertando suavemente a mão de Marina. Pessoas como você tornam milagres possíveis. Naquela noite, Marina chegou em casa em Osasco completamente abalada. Sua mãe, Conceição, estava na cozinha preparando o jantar. Um simples macarrão com molho de tomate. Filha, você está pálida. Aconteceu alguma coisa? Marina se sentou à mesa e colocou as mãos no rosto. Mãe, e se você soubesse de algo que poderia destruir a felicidade de uma família, mas ao mesmo tempo, esconder isso também fosse uma mentira terrível? Conceição parou de mexer o molho e se sentou ao lado da filha. Que pergunta estranha, Marina. Por que está pensando nisso? É só uma situação hipotética. Conceição a observou com atenção. Depois de 22 anos criando a filha sozinha, o pai havia saído quando Marina era criança. Ela conhecia todos os sinais quando algo estava errado. Filha, a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona, sempre. E quando isso acontece de forma inesperada, o estrago costuma ser muito maior. As palavras da mãe ecoaram na mente de Marina por toda a noite. E pela primeira vez em meses, ela se deu conta de uma possibilidade aterrorizante. E se o bebê nascesse claramente não sendo filho de Rodrigo? E se houvesse características físicas que denunciassem a troca? E se sua mentira fosse descoberta de qualquer forma? Naquela madrugada, Marina tomou uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Ela precisava descobrir mais sobre o doador anônimo 247. Precisava saber como seria aquele bebê e se haveria uma forma de a verdade vir à tona naturalmente. O que ela não sabia era que essa busca por respostas a levaria muito mais perto de Rodrigo Monteiro do que jamais imaginara possível. O arquivo da clínica estava mergulhado na penumbra quando Marina desceu até o subsolo naquela sexta-feira à noite. Todos os funcionários haviam partido e ela ficara sozinha sob o pretexto de terminar uns relatórios em atraso. Na verdade, ela estava ali por um motivo muito mais sombrio. Suas mãos tremiam enquanto procurava nos arquivos físicos as informações sobre o doador anônimo 247. Os dados digitais eram protegidos por senhas que ela não possuía, mas alguns registros antigos ainda permaneciam em formato papel, guardados nas gavetas empoeiradas do porão. Por favor que eu encontre alguma coisa, murmurou para si mesma, vasculhando pastas e mais pastas. Depois de quase uma hora de busca, ela finalmente encontrou o que procurava. Uma pasta espessa com a etiqueta Doadores Anônimos, série 200-300. Dentro dela, escondida entre dezenas de perfis similares, estava a ficha do doador 247. Marina abriu o documento com cuidado, como se estivesse manuseando uma bomba. À medida que lia, seu rosto empalidecia progressivamente. Doador 247. Perfil físico. Altura 1,85 m. Peso 82 kg. Cor dos olhos verde acinzentado. Cor do cabelo castanho escuro. Tipo sanguíneo. Opais. Características distintivas. Pequena cicatriz na sobrancelha direita. Profissão estudante de medicina. Idade 24 anos. Marina leu e releu as informações tentando processá-las. O doador era alto, atleticamente construído, com olhos claros e cabelos escuros. Rodrigo Monteiro tinha olhos castanhos, cabelos castanho claros e media cerca de 1,78. Isabela era loira, de olhos azuis e estatura mediana. Se o bebê nascesse com características do verdadeiro pai biológico, seria possível perceber a diferença. Marina não tinha conhecimento suficiente sobre genética para ter certeza, mas sabia que algumas características eram dominantes. O que você está fazendo aqui? A voz grave ecoou pelo arquivo, fazendo Marina pular e derrubar a pasta no chão. Ela se virou rapidamente e deu de cara com Rodrigo Monteiro, que estava parado na entrada do arquivo, usando um casaco escuro e com uma expressão de surpresa no rosto. Senhor Monteiro, gaguejou Marina, tentando desesperadamente recolher os papéis espalhados.
Eu estava só, organizando alguns arquivos antigos. Rodrigo se aproximou e a ajudou a juntar os documentos. Seus olhos inevitavelmente passaram pelas informações dos doadores anônimos e Marina sentiu o pânico tomar conta de si. Trabalhando até tarde numa sexta-feira? Perguntou ele com um tom gentil, mas investigativo. Isso é dedicação. É que acumulei alguns relatórios durante a semana. Marina tentou explicar, guardando rapidamente os papéis na pasta. Marina, não é? Você é a auxiliar que sempre nos atende com tanto carinho. Ela assentiu, não confiando em sua própria voz. A proximidade dele a deixava extremamente nervosa, não apenas pelo segredo que carregava, mas pela presença imponente que Rodrigo naturalmente possuía. Posso perguntar por que estava consultando informações sobre doadores? A pergunta foi feita com curiosidade genuína, sem malícia aparente. Marina sentiu o mundo desabar. Como explicar sem levantar suspeitas? É parte da minha função conferir se todos os arquivos estão organizados corretamente. Doutora, Helena me pediu para fazer uma auditoria interna. Rodrigo a observou por alguns segundos que pareceram eternos. Então sorriu, mas Marina notou que o sorriso não chegou completamente aos seus olhos. Entendo. Bem, não quero atrapalhá-la. Só vim buscar uns exames que Isabela esqueceu na última consulta. Claro, eu posso ajudar o senhor a encontrar. Eles subiram juntos para o andar principal e Marina foi até o arquivo de exames recentes. Enquanto procurava, Rodrigo ficou observando-a silenciosamente. Marina, disse ele de repente, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela se virou, com o coração disparado. Claro, você tem família, irmãos, pais. A pergunta a pegou desprevenida. Tenho minha mãe, moramos em Osasco. E seu pai? Ele não faz parte da nossa vida. Rodrigo assentiu, como se entendesse perfeitamente. Sei como é. Meu pai também não esteve muito presente quando eu era criança. Sempre trabalhando, construindo o império empresarial. É por isso que quero ser diferente com meu filho. A menção ao bebê fez Marina engasgar ligeiramente. Tenho certeza de que o senhor será um pai maravilhoso. Espero que sim. Sabe, Marina, este bebê é um milagre para nós. Os médicos disseram que seria impossível, mas aqui estamos. Ele pausou, olhando diretamente nos olhos dela. Às vezes tenho a sensação de que alguém lá em cima tinha outros planos para minha família. Marina não conseguia sustentar o olhar dele. A medicina nem sempre tem todas as respostas, murmurou. Verdade. Encontrou os exames? Sim, aqui estão. Ela entregou o envelope, tomando cuidado para não tocar nas mãos dele. Obrigado. E Marina? Sim? Se algum dia você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, por favor me procure. Pessoas como você, que dedicam suas vidas a ajudar outros a realizar sonhos, merecem toda a nossa gratidão e apoio. Depois que Rodrigo partiu, Marina ficou parada no meio da recepção processando o encontro. Havia algo no jeito como ele falara, na forma como a observara, que a fazia suspeitar que ele intuía que algo estava errado, ou talvez fosse apenas sua consciência culpada projetando paranoia onde não havia nada. Naquela noite em casa, Marina não conseguiu jantar. Conceição notou o estado da filha e se sentou ao lado dela no sofá da pequena sala. Filha, você tem que me contar o que está acontecendo. Já faz semanas que você não é a mesma. Marina olhou para a mãe, aquela mulher forte que havia criado sozinha, trabalhando duro todos os dias para dar-lhe uma vida melhor. Como explicar que ela possivelmente havia cometido o maior erro de sua vida profissional? Mãe, se você soubesse que fez algo errado, mas que esse erro talvez tenha resultado em algo bom para outras pessoas, você contaria a verdade. Marina, que história é essa? Você fez alguma coisa na clínica? É só uma pergunta hipotética, mãe. Conceição segurou as mãos da filha. Escute bem, minha menina. Não existe erro que resulte em algo verdadeiramente bom se foi construído sobre uma mentira. Mais cedo ou mais tarde a verdade aparece. E quando isso acontece, todos saem machucados. As palavras ecoaram na mente de Marina como um presságio. Ela não sabia ainda, mas faltavam apenas 3 meses para o nascimento do bebê que mudaria suas vidas para sempre. E quando esse momento chegasse, todos os segredos viriam à tona, de uma forma que ninguém estava preparado para enfrentar. Dezembro chegou a São Paulo, trazendo o calor intenso do verão e uma tensão crescente que Marina sentia no ar.
Isabela estava na 36ª semana de gravidez e os preparativos para a chegada do bebê haviam se intensificado. A clínica vivia momentos de expectativa, com toda a equipe ansiosa pelo nascimento, que representava um dos casos de maior sucesso do ano. Marina caminhava pelos corredores da Fertilità, tentando manter a normalidade, mas cada dia se tornava mais difícil. As noites insones haviam deixado olheiras profundas em seu rosto e ela havia emagrecido visivelmente. Doutor Carvalho já havia comentado sobre sua aparência várias vezes, sugerindo que tirasse uns dias de folga. Não consigo relaxar sabendo que temos casos importantes em andamento, sempre respondia, evitando revelar a verdadeira razão de sua agonia. Naquela quinta-feira, 15 de dezembro, Marina estava organizando os prontuários quando doutora Helena apareceu na sala com uma expressão preocupada. Marina, preciso que você me acompanhe ao meu escritório. Há algo que precisamos conversar. O coração de Marina despencou. Ela seguiu a supervisora com as pernas bambas, sentindo que finalmente chegara o momento que tanto temia. O escritório de doutora Helena era pequeno, mas organizado, com diplomas nas paredes e plantas bem cuidadas nas janelas. Ela fechou a porta e indicou uma cadeira para Marina. Sente-se, por favor. Marina obedeceu, com as mãos tremendo ligeiramente. Doutora. Helena se acomodou atrás da mesa e abriu uma pasta que Marina reconheceu imediatamente. Era o arquivo do caso Monteiro. Marina, há algumas semanas venho notando inconsistências em alguns registros antigos. Como parte da auditoria anual, revisamos todos os procedimentos realizados este ano e encontramos algo peculiar. O ar pareceu sair dos pulmões de Marina. Peculiar. Nos registros do dia 14 de março, há 2 entradas para o mesmo horário de procedimento. Uma à amostra do senhor Monteiro e uma do doador anônimo 247. Mas o procedimento realizado em Isabela Monteiro foi registrado apenas como utilização de amostra do doador. Marina sentiu náuseas. Eu não entendo. O problema é que, pelos protocolos da clínica, o material do Sr. Monteiro deveria ter sido descartado no mesmo dia, já que ele não seria utilizado. Mas há registro de que esse material foi processado e preparado por você. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Marina podia ouvir seu próprio coração batendo descompassado. Marina, eu preciso que você seja completamente honesta comigo. O que aconteceu naquele dia? As palavras se recusavam a sair da garganta de Marina. Ela olhou para a doutora Helena, aquela mulher que sempre a tratara com carinho e respeito, e soube que não poderia mais mentir. Doutora Helena, começou, mas foi interrompida por batidas urgentes na porta. Doutora! Gritou uma voz do lado de fora. A senhora. Monteiro está aqui. Ela entrou em trabalho de parto. Doutora Helena e Marina se entreolharam. O momento havia chegado. Vamos continuar essa conversa depois, disse doutora Helena, levantando-se rapidamente. Marina, eu preciso que você me acompanhe. Todos os funcionários envolvidos no caso Monteiro devem estar presentes. Elas correram para a área de emergência, onde Rodrigo estava ao lado de Isabela, que estava claramente em trabalho de parto avançado. Doutor Carvalho já havia chegado e orientava a transferência para o hospital parceiro da clínica. As contrações estão muito próximas, explicou o Dr. Carvalho. Precisamos levá-la imediatamente para a maternidade. Marina observava a cena com uma mistura de fascínio e terror. Aquele era o momento da verdade. Em poucas horas o bebê nasceria e todas as características físicas ficariam evidentes. Marina, chamou Rodrigo, interrompendo seus pensamentos. Você pode nos acompanhar ao hospital? Isabela sempre disse que gostaria que você estivesse presente quando nosso filho nascesse. Isabela, mesmo no meio das contrações, conseguiu sorrir para Marina. Por favor, venha conosco. Você fez parte de nossa jornada desde o início. Marina não podia recusar sem levantar suspeitas. No fundo da ambulância, ela segurou a mão de Isabela, enquanto Rodrigo acariciava o cabelo da esposa. Vai dar tudo certo, murmurava Rodrigo. Logo vamos conhecer nosso filho. No Hospital São Luís, na Bela Vista, toda a equipe estava preparada para receber o casal. Isabela foi levada diretamente para a sala de parto e Marina ficou na sala de espera com Rodrigo. Estou tão nervoso,
confessou ele, caminhando de um lado para outro. 9 meses esperando por este momento. Marina o observava, notando o amor genuíno em seus olhos. Como ela poderia ter destruído tudo isso? Mas, ao mesmo tempo, como poderia continuar mentindo? 2 horas depois, Dr. Mendonça apareceu na sala de espera com um sorriso radiante. Parabéns, Rodrigo. Você tem um filho lindo e saudável. 3,5 kg, 50 centímetros. Mãe e bebê passam muito bem. Rodrigo explodiu em lágrimas de felicidade. Posso vê-los? Claro. Venha comigo. Marina o seguiu com o coração na garganta. Quando entraram na sala, Isabela estava radiante, segurando um pequeno embrulho nos braços. Olha nosso menino, amor, sussurrou Isabela. Ele é perfeito. Rodrigo se aproximou e olhou para o rosto do recém-nascido. Por alguns segundos, sua expressão foi de pura felicidade. Então, gradualmente, um olhar de confusão cruzou seus olhos. Os olhos dele, murmurou Rodrigo. O bebê abriu os olhinhos, revelando uma cor verde acinzentada inconfundível. Marina sentiu o mundo desabar ao reconhecer exatamente a mesma cor descrita no arquivo do doador 247. Os olhos dos recém-nascidos podem mudar de cor nos primeiros meses, explicou o Dr. Mendonça. Mas Marina percebeu que ele também havia notado algo estranho. Rodrigo continuou observando o filho em silêncio. Então, com dedos trêmulos, ele afastou delicadamente o chapeuzinho que cobria a cabeça do bebê. Os cabelos eram finos, mas visivelmente castanho escuros, bem diferentes do tom castanho claro de Rodrigo. "Rodrigo, o que foi?" perguntou Isabela, notando a mudança no comportamento do marido. Marina viu o exato momento em que a suspeita começou a se formar nos olhos de Rodrigo. Ele levantou a cabeça e olhou diretamente para ela, e Marina soube que ele havia entendido algo. "Marina", disse ele com voz controlada, mas carregada de uma tensão perigosa. "Podemos conversar um momento lá fora?" Isabela pareceu surpresa. "Rodrigo, o que..." "Só um minutinho, amor. Volto já." Marina seguiu Rodrigo para o corredor com as pernas tremendo. Ele se virou para ela, e ela pôde ver lágrimas de confusão e algo mais escuro em seus olhos. "Marina, eu vou fazer uma pergunta, e preciso que você seja absolutamente honesta comigo." Ela assentiu, sem conseguir falar. "Esse bebê... ele é realmente meu filho biológico?" O momento que Marina havia temido por 9 longos meses finalmente chegara. E agora, diante daquele homem que acabara de se tornar pai, ela teria que encontrar coragem para contar a verdade que mudaria suas vidas para sempre. O corredor do hospital estava silencioso, apenas o som distante dos equipamentos médicos e passos apressados de enfermeiros ecoavam pelas paredes. Rodrigo e Marina permaneciam parados frente a frente, o peso da pergunta pairando no ar como uma sentença. Marina olhou nos olhos de Rodrigo e viu ali uma mistura de esperança desesperada e medo da verdade. Suas mãos tremiam visivelmente e ela tentou várias vezes formar as palavras antes que conseguisse falar. "Senhor Monteiro, Marina, por favor, eu preciso saber." A voz dele era baixa, controlada, mas ela podia perceber o desespero mal contido. "Minha esposa acabou de dar à luz e eu estou olhando para um bebê que não se parece conosco. Os olhos, o cabelo, diga-me que estou imaginando coisas." As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Marina. 9 meses de agonia, de noites sem dormir, de carregar um segredo que a estava consumindo por dentro, tudo estava chegando ao fim. "Eu sinto muito", sussurrou, sua voz quase inaudível. "Eu sinto muito mesmo." Rodrigo recuou como se tivesse levado um soco. "O que você quer dizer com sente muito?" "No dia do procedimento, houve uma emergência na clínica. Uma paciente desmaiou e eu me distraí." As palavras saíam atropeladas, desesperadas. "Quando voltei para o laboratório, troquei as etiquetas sem perceber. Sua esposa recebeu o material do doador anônimo." O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Rodrigo ficou parado, processando as palavras, e Marina podia ver a cor sumindo de seu rosto. "Você está me dizendo que..." começou ele, a voz trêmula, "que esse bebê não é meu filho?" "Biologicamente, não." Rodrigo se apoiou na parede, como se suas pernas fossem ceder. "E você sabia disso esse tempo todo?"
Eu descobri logo após o procedimento, mas... Logo após? A voz dele subiu um tom carregada de indignação. Você sabia há 9 meses e não disse nada? Eu ia contar. Eu juro que ia. Mas vocês estavam tão felizes e pensei que talvez... Talvez o quê? Rodrigo se afastou da parede dando passos em direção a ela. Que eu nunca descobriria, que eu viveria uma mentira pelo resto da minha vida. Marina encolheu diante da raiva crescente dele. Eu pensei que talvez fosse um sinal, que vocês mereciam ser felizes. Um sinal? Rodrigo riu, mas era um riso amargo, desesperado. Marina, você destruiu minha vida. Você me fez acreditar em um milagre que nunca existiu. Por favor, abaixe a voz, pediu Marina, olhando nervosa em direção ao quarto onde Isabela estava. Sua esposa. Minha esposa, exclamou ele. Como eu vou contar para Isabela? Como vou explicar que o filho que ela acabou de dar à luz não é nosso? Marina não tinha resposta. Durante todos esses meses, ela havia se concentrado apenas em manter o segredo, nunca pensando verdadeiramente nas consequências devastadoras quando a verdade viesse à tona. Senhor Monteiro, por favor, me escute, tentou ela. Aquele bebê ali dentro ainda é seu filho. Você e Isabela o esperaram, o amaram, cuidaram dele durante toda a gravidez. Isso não muda nada. Rodrigo a encarou com uma expressão de incredulidade total. Não muda nada? Marina, você não faz ideia do que está dizendo. Toda a minha vida eu quis ter um filho biológico. Era meu maior sonho. Mas vocês vão amá-lo do mesmo jeito. Isso não é sobre amor, interrompeu ele. É sobre honestidade. É sobre escolha. Se eu quisesse adotar ou usar doador de esperma, essa seria minha decisão a tomar, não a sua. As palavras dele atingiram Marina como facadas. Ela sabia que ele estava certo. Sabia que havia roubado dele o direito de escolha. Papai! A voz suave de Isabela ecoou pelo corredor. Ela havia saído do quarto e caminhava em direção a eles, ainda vestindo a camisola hospitalar e com o bebê nos braços. O que vocês estão fazendo aqui fora? Eu ouvi vozes alteradas. Rodrigo e Marina se entreolharam em pânico. Isabela estava radiante, segurando o bebê com tanto amor e felicidade, e Marina sentiu seu coração se partir. Nada, amor, disse Rodrigo rapidamente, tentando compor-se. Marina estava só, me parabenizando. Isabela sorriu e se aproximou. Marina, você quer segurá-lo? Afinal, você fez parte de nossa jornada desde o início. Marina olhou para o bebê, aquele serzinho inocente que havia se tornado o centro de uma tempestade que ela mesma criara. Ele era lindo, com características delicadas e aqueles olhos verde acinzentados que haviam denunciado a verdade. Eu não sei se devo, murmurou Marina. Claro que deve, insistiu Isabela, já colocando o bebê nos braços de Marina. Olha só como ele te reconhece. É como se soubesse que você ajudou a trazê-lo ao mundo. Marina segurou a criança com cuidado extremo, sentindo o peso pequeno e quente contra seu peito. O bebê abriu os olhinhos e a fitou diretamente, e por um momento ela teve a sensação esquisita de que ele realmente a conhecia. Qual vai ser o nome dele? Perguntou Marina, sua voz embargada. Miguel, respondeu Isabela com orgulho. Miguel Monteiro. Escolhemos porque significa quem é como Deus. Marina olhou para Rodrigo, que observava a cena com uma expressão de dor profunda. Ela podia ver que ele estava lutando entre o amor instantâneo que sentia pelo bebê e a devastação da descoberta. É um nome lindo, disse Marina, devolvendo Miguel para Isabela. Isa, disse Rodrigo suavemente. Você deveria descansar. Foi um dia longo. Você está certo. Marina, obrigada por estar aqui conosco. Isso significa muito. Depois que Isabela voltou para o quarto, Rodrigo se virou para Marina uma última vez. Eu preciso de tempo para processar isso, disse ele com voz cansada. Mas Marina, essa conversa não acabou. Teremos consequências para resolver. Marina assentiu, sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma. Enquanto caminhava pelos corredores do hospital em direção à saída, ela não fazia ideia de que Rodrigo passaria a noite inteira acordado, olhando para Miguel e tentando descobrir uma forma de lidar com a verdade sem destruir o coração de Isabela. E em sua mente começava a se formar um plano que envolveria Marina muito mais do que ela jamais imaginara possível. 3 dias haviam se passado desde o nascimento de Miguel,
e Marina não conseguia funcionar normalmente. Ela havia ligado para a clínica alegando estar doente, mas a verdade era que não tinha coragem de enfrentar as consequências de sua confissão. Em casa, em Osasco, ela passava os dias deitada no quarto, recusando-se a comer e ignorando as tentativas da mãe de conversar. Marina, assim não dá mais, disse Conceição entrando no quarto com uma bandeja de comida. Já são 3 dias. Você vai me contar o que aconteceu ou vou ter que chamar um médico? Marina se virou na cama, de costas para a mãe. Mãe, por favor, me deixe em paz. Não vou deixar não, você é minha filha e algo muito grave está acontecendo. Nesse momento, o telefone da casa tocou. Conceição foi atender e Marina ouviu sua voz confusa vinda da sala. Marina, tem um homem no telefone perguntando por você. Diz que é urgente. O coração de Marina disparou. Ela sabia que só podia ser Rodrigo. Com pernas trêmulas, foi até a sala e pegou o telefone. Alô? Marina, é Rodrigo Monteiro. Precisamos conversar. Hoje. Senhor. Monteiro, Não é um pedido, Marina. É uma necessidade. Passei os últimos 3 dias pensando. E temos uma situação para resolver. A voz dele estava calma demais, controlada demais, e isso a deixou ainda mais nervosa. Como o senhor conseguiu meu telefone? Tenho meus recursos. Estarei aí em Osasco em 1 hora. Me passe seu endereço. Marina olhou para a mãe, que observava a conversa com preocupação crescente. Não tinha escolha. 1 hora depois, um BMW preto parava em frente à casa humilde da família Silva. Marina viu pela janela Rodrigo saindo do carro, usando um terno elegante que contrastava drasticamente com a simplicidade do bairro. Os vizinhos pararam para observar o carro luxuoso estacionado na rua de terra batida. Quem é esse homem, Marina? Perguntou Conceição, espionando pela cortina. É do trabalho, mãe. Um assunto importante. Rodrigo bateu na porta e Marina atendeu com as mãos tremendo. Ele estava sério, mas não parecia mais com a raiva descontrolada de 3 dias atrás. Havia algo diferente em sua postura, algo calculado. Podemos conversar? Perguntou ele, olhando significativamente para Conceição, que observava tudo da sala. Mãe, você pode nos dar licença? É sobre trabalho. Conceição hesitou, mas acabou se retirando para a cozinha. Marina e Rodrigo se sentaram na pequena sala, ele parecendo completamente fora de lugar, no sofá simples de 2 lugares. Como está o Miguel? Perguntou Marina, genuinamente preocupada. Ele está bem. Isabela está radiante, completamente apaixonada. Rodrigo pausou, observando Marina. Ela não faz ideia de nada, é claro. O senhor vai contar para ela? Essa é exatamente a questão que precisamos discutir. Rodrigo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Marina, nos últimos 3 dias, eu pensei em todas as possibilidades. Posso contar a verdade para Isabela e destruir a felicidade dela. Posso denunciar você e arruinar sua carreira e vida. Posso processar a clínica e causar um escândalo gigantesco. Marina engoliu em seco. E o que o senhor decidiu? Nenhuma dessas opções me traria meu filho biológico de volta. E todas elas causariam um sofrimento desnecessário para pessoas inocentes, principalmente para Isabela. Então cheguei a uma conclusão diferente. Rodrigo a olhou diretamente nos olhos. Eu quero conhecer o doador 247. A resposta pegou Marina completamente desprevenida. O quê? Você ouviu direito. Quero saber quem é o verdadeiro pai biológico de Miguel. Quero conhecê-lo. Senhor Monteiro, isso é impossível. Os doadores são anônimos por lei. Eu não tenho essa informação. Mas você tem acesso aos arquivos, você pode descobrir. Marina balançou a cabeça vigorosamente. Mesmo que eu tivesse, isso seria completamente antiético e ilegal. Rodrigo se recostou no sofá, um sorriso frio surgindo em seus lábios. Marina, você está em posição de falar sobre ética? A colocação a atingiu como um tapa. Ele estava certo. Ela havia perdido qualquer direito moral de falar sobre ética. O que o senhor quer exatamente? Quero que você descubra quem é o doador 247. Nome completo, endereço, tudo. E se eu me recusar? Então amanhã mesmo eu conto tudo para Isabela, denuncio você para o conselho médico e processo a clínica por negligência. Sua carreira acabará.
Sua mãe ficará sem os remédios que você paga e vocês provavelmente perderão esta casa quando eu cobrar danos morais. As palavras foram ditas com calma, mas o impacto foi devastador. Marina olhou ao redor da casa simples onde crescera, pensou na mãe que dependia dela e soube que estava completamente encurralada. Por que o senhor quer conhecer esse homem? Isso não é da sua conta. Você fez sua parte destruindo minha vida. Agora vai me ajudar a reconstruí-la da minha maneira. Marina ficou em silêncio por longos minutos, pesando suas opções limitadas. Na cozinha, podia ouvir Conceição lavando louças, alegremente inconsciente do drama que se desenrolava na sala. Se eu descobrir essas informações, o que acontece depois? Depois você vai me ajudar a encontrá-lo. Para quê? Rodrigo se levantou, ajeitando o terno. Marina, você tem 48 horas para me trazer essas informações. Meu número está no cartão que deixei na mesa. Senhor Monteiro, por favor, 2 vezes por semana vou à clínica visitar Miguel. Se na próxima visita você não tiver o que pedir, nossa conversa vai tomar um rumo muito diferente. Ele caminhou em direção à porta, então parou e se virou. E Marina, Isabela quer que você seja madrinha de Miguel no batizado. Ela me pediu para perguntar se você aceitaria a honra. A ironia da situação foi como uma punhalada. Marina ficou sem palavras enquanto Rodrigo saía de casa, deixando-a sozinha com o peso de uma decisão impossível. Conceição voltou à sala assim que o BMW partiu. Marina, que homem estranho. Ele falava como se fosse seu chefe, mas tinha algo diferente. Mãe, eu preciso sair. Tenho que resolver uma coisa urgente. Agora? Mas já está anoitecendo. Marina já estava se dirigindo ao quarto para se trocar. Ela tinha uma missão impossível pela frente e apenas 48 horas para cumpri-la. O que ela não sabia era que descobrir a identidade do doador 247 a levaria a uma revelação que mudaria não apenas sua vida e a de Rodrigo, mas criaria uma situação que nenhum deles estava preparado para enfrentar. A clínica Fertilitar estava mergulhada no silêncio noturno quando Marina usou sua chave de funcionária para entrar pela porta dos fundos. Era sexta-feira, quase meia-noite, e ela tinha certeza de que não haveria ninguém no prédio. Suas mãos tremiam enquanto desativava o sistema de alarme com o código que conhecia de cor. 46 horas haviam se passado desde a visita de Rodrigo, e Marina ainda não havia conseguido encontrar a informação que ele exigia. Os arquivos digitais eram protegidos por senhas que ela não possuía, e os registros físicos do doador 247 continham apenas informações básicas, sem identificação pessoal. Sua única chance estava no computador da doutora Helena, que, como supervisora, tinha acesso total ao banco de dados da clínica. Marina subiu até o escritório da supervisora, usando apenas a luz do celular para se guiar pelos corredores familiares. Quando chegou à porta, respirou fundo e tentou abrir. Estava trancada. Por favor, que tenha uma janela aberta, murmurou para si mesma. Ela contornou o prédio por fora e encontrou uma janela lateral do escritório entreaberta. Com muito esforço e um pouco de sorte, conseguiu abri-la o suficiente para se esgueirar para dentro. O escritório estava exatamente como sempre, organizado com cheiro de lavanda do difusor que doutora Helena mantinha na mesa. Marina ligou o computador e esperou, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que alguém poderia ouvi-lo. Quando a tela de login apareceu, Marina tentou várias combinações possíveis de senhas. Nome da doutora, datas importantes, números óbvios. Nada funcionou. Frustrada, ela começou a vasculhar as gavetas da mesa, procurando alguma anotação que pudesse ajudar. Foi então que encontrou uma agenda pessoal e viu uma anotação na última página. Sistema, Helena 2019. Por favor, funcione, sussurrou digitando a senha. O sistema se abriu. Marina navegou rapidamente pelos arquivos até encontrar a seção de doadores. Quando localizou o perfil do doador 247, clicou com o coração na garganta. A tela carregou lentamente, e quando a informação apareceu completa, Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Doador, 247. Nome, Gabriel Silva Santos. Data de nascimento, 15/03/1999. Endereço, Rua das Palmeiras, 127, Osasco. SP, telefone, 11 98765 4321. Profissão, estudante de medicina, Universidade São Judas,
Contato de emergência, Conceição Silva Santos, mãe. Marina leu e releu a informação, sem conseguir processar o que via. Silva Santos, Conceição Silva Santos. O doador 247 era de Osasco e tinha uma mãe chamada Conceição. Com dedos tremendo descontroladamente, ela clicou em Histórico de doações e viu que Gabriel havia sido doador regular por 2 anos, entre 2022 e 2024. Havia uma foto no arquivo, um jovem bonito de cabelos castanho escuros e olhos verde acinzentados. Marina conhecia aquele rosto, conhecia muito bem. Era Gabriel, seu irmão mais novo, o irmão que Conceição havia dado para adoção, quando Marina tinha 5 anos, porque não conseguia criá-lo sozinha, depois que o marido as abandonou. O irmão que Marina sempre sonhara em reencontrar um dia. Ela desabou na cadeira, tentando respirar. Gabriel estava vivo, estudava medicina e morava em Osasco. E, sem saber, havia doado o material genético que gerou o filho que Rodrigo Monteiro achava ser seu. Miguel não era apenas o resultado de seu erro profissional. Miguel era seu sobrinho. O bebê que ela havia segurado no hospital era sangue do seu sangue. Marina imprimiu todas as informações, guardou os papéis na bolsa e rapidamente apagou qualquer rastro de sua presença no computador. Ela precisava sair dali e pensar no que fazer com essa descoberta impossível. Durante o caminho de volta para Osasco, ela dirigiu no automático, a mente fervilhando com as implicações da descoberta. Como explicar para Rodrigo que o pai biológico de Miguel era seu próprio irmão? Como contar que tinha uma conexão pessoal com toda aquela situação? E mais importante, como encontrar Gabriel sem revelar a Conceição o motivo real da busca? Quando chegou em casa, era quase 3 da manhã. Conceição estava dormindo e Marina foi direto para seu quarto. Ela espalhou os papéis sobre a cama e olhou novamente para a foto de Gabriel. Ele tinha 25 anos agora. Era alto, bonito e estudava medicina. Exatamente o que Marina sempre sonhara fazer. O endereço indicava que ele morava-se a apenas 20 minutos da casa onde cresceram. Marina puxou o telefone e digitou o número que estava no arquivo. Suas mãos tremiam tanto que ela errou os números várias vezes. Quando finalmente conseguiu discar corretamente, o telefone tocou 3 vezes antes de uma voz sonolenta a atender. Alô? Era uma voz masculina, jovem, impaciente por estar sendo acordada na madrugada. Gabriel, sussurrou Marina. Sim, quem é? Vocês sabem que horas são? Marina ficou muda. Era realmente ele. Depois de 17 anos, estava falando com seu irmão. Alô? Tem alguém aí? Gabriel insistiu. Desculpa, foi engano, murmurou Marina, desligando rapidamente. Ela ficou sentada na cama, segurando o telefone e chorando silenciosamente. Sua vida havia se tornado uma confusão impossível de resolver. Rodrigo queria conhecer Gabriel. Gabriel era seu irmão perdido. Miguel era seu sobrinho. E Isabela continuava vivendo em uma bolha de felicidade, sem saber de nada. Às 8 da manhã, o telefone de casa tocou. Era Rodrigo. Marina, hoje é o prazo. Você tem as informações? Marina olhou para os papéis espalhados sobre sua cama, para a foto de Gabriel, para toda a evidência de como sua vida havia se complicado, além de qualquer possibilidade de reparo. Tenho, disse ela, a voz quase inaudível. Perfeito. Nos encontramos às 2 da tarde no Shopping Eldorado, praça de alimentação. E Marina? Sim? Espero que você entenda que não há mais volta. Depois de hoje, nossas vidas vão mudar para sempre. Ele desligou, deixando Marina sozinha com a certeza de que estava prestes a detonar uma bomba que destruiria não apenas a vida de Rodrigo e Isabela, mas também a sua própria e a de um irmão que nem sequer sabia que ela existia. O Shopping Eldorado fervilhava de movimento naquela tarde de sábado. Marina chegou 15 minutos antes do horário combinado e se sentou em uma mesa da praça de alimentação, observando nervosamente cada pessoa que passava. Os papéis com as informações de Gabriel estavam dobrados dentro de sua bolsa, queimando como carvão em brasa. Ela havia passado a noite inteira sem dormir, criando e descartando planos para lidar com a situação. Como explicar para Rodrigo que o doador era seu irmão? Como proteger Gabriel dessa confusão? Como proteger sua própria família? Marina.
Ela se virou e viu Rodrigo se aproximando, vestindo uma camisa polo azul marinho e jeans escuros. Ele parecia descansado, como se os últimos dias de pressão não o tivessem afetado nem um pouco. Sentou-se na frente dela sem cerimônias. Você trouxe o que pedi? Marina hesitou por um momento. Então lentamente tirou os papéis da bolsa. Senhor Monteiro, antes de entregar isso, preciso que o senhor me dê sua palavra de que não vai machucar essa pessoa. Rodrigo ergueu uma sobrancelha. Machucar? Marina, eu só quero conhecê-lo. Entender quem é o homem que é o pai biológico do meu filho. Ele não sabe de nada, nem sequer sabe que existe um bebê. Eu imaginei. Os doadores nunca sabem. Rodrigo estendeu a mão. Os papéis, por favor. Marina entregou a documentação com o coração disparado. Rodrigo abriu e começou a ler. Seus olhos passaram rapidamente pelas informações básicas até chegar ao nome. Gabriel Silva Santos, murmurou. Silva, como você? É um sobrenome comum, disse Marina rapidamente. Rodrigo continuou lendo. Quando chegou ao endereço em Osasco e viu o nome da mãe, parou e olhou para Marina com uma expressão estranha. Conceição Silva Santos. Marina, essa não é sua mãe? Marina sentiu o sangue gelar. Ela não havia pensado que Rodrigo se lembraria do nome de sua mãe, da conversa que tiveram. Marina, esse Gabriel é seu irmão, não é? Não havia como negar. A expressão no rosto de Rodrigo mostrava que ele já havia chegado à conclusão sozinho. Sim, sussurrou ela. É meu irmão. Rodrigo recostou na cadeira, passando as mãos pelos cabelos. Isso é inacreditável. Simplesmente inacreditável. Senhor Monteiro, eu juro que não sabia. Eu nem sequer sabia que Gabriel era doador da clínica. Nós fomos separados quando crianças. Separados como? Minha mãe o deu para adoção quando ele tinha 3 anos. Ela não conseguia criar nós dois sozinha. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Marina. Eu sempre sonhei em encontrá-lo um dia, mas nunca imaginei que seria assim. Rodrigo ficou em silêncio por longos minutos, processando a informação. O movimento do shopping continuava ao redor deles, famílias rindo, crianças brincando, a vida normal seguindo seu curso, enquanto suas vidas se despedaçavam. Então, Miguel, começou ele lentamente. É meu sobrinho, completou Marina. O bebê que eu segurei no hospital é meu sobrinho. E você não tinha ideia disso quando cometeu o erro? Nenhuma. Eu juro pela minha vida que não sabia. Rodrigo estudou seu rosto, procurando sinais de mentira. Depois de alguns segundos, pareceu aceitar que ela estava dizendo a verdade. Onde ele está agora? Gabriel. Marina olhou para o endereço nos papéis. Segundo essas informações, ele mora em Osasco. Estuda medicina. Medicina, como você sempre quis estudar. Ela sentiu surpresa que ele lembrasse desse detalhe de suas conversas anteriores. Marina, eu quero conhecê-lo. Hoje. Senhor Monteiro, não acho que seja uma boa ideia. Não é uma sugestão. Rodrigo dobrou os papéis e os guardou no bolso. Você vai me levar até ele. E se ele não quiser conversar? E se ele se recusar? Então encontraremos uma maneira de convencê-lo. Rodrigo se levantou da mesa. Vamos. Durante o trajeto até Osasco, no carro de Rodrigo, o silêncio era tenso. Marina dava direções mecanicamente, enquanto sua mente trabalhava furiosamente, tentando imaginar como seria o encontro. Gabriel fazia ideia de que tinha uma irmã. Como reagiria ao descobrir sobre Miguel? Pare aqui, disse Marina quando chegaram à Rua das Palmeiras. O endereço correspondia a um pequeno prédio de 3 andares. Bem simples, mas bem cuidado. Segundo os papéis, Gabriel morava no apartamento 23, segundo andar. Como vamos fazer isso? Perguntou Marina. Vamos bater na porta e conversar com ele. Como pessoas civilizadas. Eles subiram a escada em silêncio. Quando chegaram à porta 23, Rodrigo respirou fundo e bateu 3 vezes. Passos se aproximaram do outro lado e a porta se abriu, revelando um jovem alto, de cabelos castanho escuros e olhos verde acinzentados inconfundíveis. Marina sentiu o coração parar. Gabriel estava ali, na sua frente, depois de 17 anos. Ele os olhou com curiosidade e uma ponta de desconfiança. Posso ajudá-los? Gabriel Silva Santos? Perguntou Rodrigo. Sim, sou eu. E vocês são? Marina não conseguia falar.
Estava hipnotizada, olhando para o rosto do irmão, vendo nele traços de si mesma e da mãe. Gabriel era bonito, tinha um sorriso gentil e parecia ter se tornado um homem íntegro. Meu nome é Rodrigo Monteiro e esta é Marina Silva. Precisamos conversar com você sobre um assunto muito importante. Gabriel olhou de Rodrigo para Marina e seus olhos se demoraram no rosto dela por mais tempo. Havia algo familiar ali que ele não conseguia identificar. Sobre o quê? Gabriel, disse Marina finalmente, encontrando sua voz. Você foi doador da clínica Fertilità? A expressão dele mudou instantaneamente. Ficou ressabiado, defensivo. Como vocês sabem disso? Essas informações são confidenciais. Por quê? Disse Rodrigo. Sua doação resultou em uma gravidez. E há 3 dias nasceu um bebê. O bebê que minha esposa e eu criamos. Gabriel ficou pálido. O que vocês querem de mim? Eu assinei todos os documentos legais, renunciei a qualquer direito. Gabriel, interrompeu Marina, sua voz trêmula. Há outra coisa que você precisa saber. Sobre mim, sobre nós. Ele a olhou com atenção renovada e Marina viu o momento exato em que a familiaridade no rosto dela clicou em sua mente. Marina Silva, murmurou ele. Marina, você é... É possível que você seja... Sua irmã, completou ela, as lágrimas correndo livremente agora. Eu sou Marina, sua irmã mais velha. Gabriel se apoiou no batente da porta, o choque estampado no rosto. O homem rico ao lado dela, a revelação sobre o bebê, a irmã que ele sempre se perguntou se existia. Tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho, disse ele com voz fraca, que vocês deviam entrar. E assim, naquele pequeno apartamento em Osasco, os 3 personagens principais de uma história que mudaria suas vidas para sempre se sentaram para uma conversa que nenhum deles estava preparado para ter. O apartamento de Gabriel era pequeno, mas aconchegante. Livros de medicina espalhados pela mesa de centro, algumas plantas nas janelas e fotos de formaturas penduradas na parede mostravam a vida de um jovem dedicado aos estudos. Ele serviu água para os visitantes com mãos claramente trêmulas, ainda processando o bombardeio de revelações. Então, começou Gabriel, se sentando na poltrona de frente para Marina e Rodrigo, que ocupavam o pequeno sofá. Vocês estão me dizendo que eu tenho um filho que não conhecia e que você, ele olhou para Marina, é minha irmã que eu pensei ter perdido para sempre? É exatamente isso, respondeu Marina. Gabriel, eu sempre quis te encontrar. Todos esses anos eu me perguntei onde você estava, se estava bem. Eu também pensava em você, admitiu ele. Lembro vagamente de uma menina que cuidava de mim quando éramos pequenos. Sua voz, seu rosto, sempre ficaram na minha memória. Rodrigo observava a interação entre os irmãos com uma mistura de fascinação e angústia. A semelhança física entre eles era evidente agora que estavam lado a lado. Os mesmos olhos expressivos, o mesmo formato do rosto, a mesma maneira delicada de gesticular. Gabriel, interrompeu Rodrigo, preciso que você entenda a minha situação. Minha esposa e eu tentamos ter filhos por anos. Fui diagnosticado com infertilidade. Quando descobrimos que ela estava grávida, pensamos que fosse um milagre. E não foi? Perguntou Gabriel. Foi um erro, explicou Marina. Um erro meu. Eu troquei as amostras sem querer. Isabela recebeu seu material genético em vez do de Rodrigo. Gabriel passou as mãos pelos cabelos, um gesto que Marina reconheceu como idêntico ao que ela própria fazia quando estava nervosa. Então vocês vieram aqui para... O que exatamente? Querem que eu assuma a paternidade? Não, disse Rodrigo rapidamente. Legalmente Miguel é meu filho, está no registro de nascimento, tem meu nome. Eu não quero tirar isso dele. Então o que querem? Rodrigo hesitou. Durante os últimos dias ele havia imaginado este momento, mas agora que estava ali, não sabia exatamente como expressar o que sentia. Eu quero entender, disse finalmente. Quero conhecer o homem que deu vida ao bebê que estou criando como meu filho. E talvez possamos encontrar uma maneira de conviver com essa situação. Gabriel se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua onde havia crescido. Vocês têm uma foto dele? Do bebê? Rodrigo tirou o celular do bolso e mostrou algumas fotos de Miguel. Gabriel olhou atentamente
e Marina viu suas expressões se suavizando. Ele é lindo, murmurou Gabriel. Tem os olhos da família Silva. Você quer conhecê-lo? Perguntou Rodrigo impulsivamente. A pergunta pegou todos de surpresa, inclusive o próprio Rodrigo. Gabriel se virou da janela, estudando o rosto do homem mais velho. Sua esposa sabe de tudo isso? Não, e não pode saber. Pelo menos não ainda. Por que não? Porque isso a destruiria, respondeu Rodrigo com honestidade brutal. Isabela sofreu anos com a infertilidade. Se descobrir que Miguel não é meu filho biológico e que tudo foi resultado de um erro, ela tem direito de saber a verdade, disse Gabriel firmemente. Tem. Mas talvez possamos encontrar uma maneira de contar que seja menos devastadora. Marina observava a conversa entre os dois homens, percebendo que eles estavam, de alguma forma, estabelecendo um respeito mútuo. Gabriel era jovem, mas maduro. Rodrigo era mais velho e experiente, mas estava sendo vulnerável e honesto. Gabriel, disse Marina, há outra coisa. Nossa mãe, Conceição, ela não sabe que eu te encontrei. Nossa mãe ainda está viva? Está. Mora comigo, a 20 minutos daqui. Gabriel se sentou novamente, visivelmente abalado. Todos esses anos eu pensei que talvez ela tivesse morrido ou que não quisesse me encontrar. Ela fala de você às vezes, disse Marina gentilmente, sempre com saudade. Ela deu você para a adoção porque não tinha condições de criar 2 filhos sozinha, mas nunca te esqueceu. Eu quero vê-la, disse Gabriel imediatamente, e ela vai querer te ver também. Mas, Gabriel, ela não pode saber sobre Miguel. Pelo menos não ainda. É complicado demais. Por que está tudo tão complicado? Gabriel riu amargamente. Encontro minha irmã, descubro que tenho um filho, e agora vocês me dizem que não posso contar nada para nossa mãe. Por enquanto, disse Rodrigo, até encontrarmos uma forma de lidar com tudo isso sem destruir vidas no processo. Gabriel ficou em silêncio por longos minutos. Então, olhou para Rodrigo com determinação. Eu quero conhecer Miguel. Não como pai. Entendo que ele é seu filho, mas quero vê-lo. A Isabela. Se ela me perguntar quem eu sou, diremos que sou um amigo de Marina da clínica, alguém que tem interesse em medicina pediátrica. Rodrigo considerou a proposta. Era arriscado, mas algo dentro dele também queria que Gabriel conhecesse Miguel. Está bem, concordou finalmente. Amanhã à tarde. Vocês podem aparecer em casa para uma visita casual. Nós? Perguntou Gabriel. Você e Marina. 2 pessoas da clínica que querem conhecer o bebê que ajudaram a trazer ao mundo. Marina sentiu um arrepio. A situação estava se complicando cada vez mais. Agora ela teria que atuar diante de Isabela, fingindo que estava apenas fazendo uma visita social, quando na verdade estaria apresentando o verdadeiro pai biológico de Miguel. Uma coisa por vez, disse Gabriel como se lesse seus pensamentos. Primeiro, quero conhecer Miguel. Depois, vamos pensar no que fazer em relação ao resto. Rodrigo escreveu seu endereço em um papel e o entregou para Gabriel. Amanhã às 3 da tarde. E Gabriel? Sim? Obrigado por ser compreensivo. Sei que essa situação é bizarra para todos nós. Gabriel sorriu, e Marina viu nesse sorriso o menino que ela havia cuidado tantos anos atrás. Bizarra é uma palavra suave para definir isso, disse ele. Mas talvez seja uma chance de todos nós termos algo que sempre quisemos. Quando saíram do apartamento, Marina sabia que suas vidas haviam mudado irrevogavelmente. No dia seguinte, Gabriel conheceria seu filho. Isabela encontraria o verdadeiro pai de Miguel sem saber, e ela estaria no meio de tudo, tentando manter os segredos que protegeriam ou destruiriam todas as pessoas que amava. O que nenhum deles esperava era que Miguel, mesmo com apenas alguns dias de vida, reconheceria instantaneamente a voz de seu pai biológico, chorando quando Gabriel falasse pela primeira vez. E esse choro mudaria tudo.